A literatura é mesmo uma via de sensibilização, de humanização, de transformação. E a minha última experiência foi com o livro O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mann. Com personagens de histórias muito peculiares, mas de temas universais, o autor constrói as narrativas divididas em 19 capítulos, com personagens que, à primeira vista, parecem desconectados, mas que se entrelaçam, que se cruzam uns para salvarem os outros. A narrativa, a linguagem do texto é uma linguagem simples, profundamente poética, carregada de metáforas, de imagens, mais fluida. O livro é lindo, o texto é maravilhoso. A história se passa numa vila litorânea e a personagem central é um pescador que, aos 40 anos, sentiu-se de tão só pela metade e necessitava urgente de um filho que lhe completasse a existência. Crisóstomo era um homem que, apaixonado pelo amor, pela atitude de amar, não como uma atitude egoísta, ambiciosa, vaidosa, mas como uma intenção de completar o outro, de favorecer o outro. Então, o pescador buscava incansavelmente encontrar um filho que, embora não tivesse tido, ele sabia que o encontraria, porque para ele existia alguém órfão que dele também necessitava. A história de Crisóstomo vai se cruzar com a história da personagem Ana, uma mulher que, embora apresentasse uma dificuldade em sua estrutura física, demonstrava ser uma mulher forte, que sabia o valor de viver e que era rodeada de pessoas que a tratavam como uma pessoa impotente, impossibilitada, incapaz, e que sobre ela derramavam uma pseudo-solidariedade. O desejo de ajudar, de estar por perto, era justamente o desejo das mulheres que, perto dela, sentiam-se maiores. E por isso, a solidariedade dependia de que Ana se declarasse impotente, incapaz, e que a ela não coubesse o desejo de amar, de ter um companheiro. E como ela agiu de forma contrária, aquela solidariedade acabou. E sobre ela caiu o julgamento das pessoas, o preconceito, a maldade. Mas eu tive a ousadia de acrescentar o nome Ana à personagem, porque na narrativa o autor não menciona o nome dela. Mas a sua história vai se cruzar depois com a história de Crisóstomo. A história de Ana, a existência dela, é uma existência grandiosa, porque a partir do filho que Ana gerou, 2 vidas foram salvas, 2 desejos grandes foram realizados. E nisso o autor foi muito perspicaz em criar esse contraste de uma pessoa com suas limitações físicas, mas de uma existência sublime. Então, tendo o filho de Ana, Camilo, ficado órfão desde o momento de seu nascimento, uma vez que na ocasião do parto e por razão de suas limitações, Ana veio a óbito. O pai não se sabia a identidade e Camilo, o filho de Ana, foi também o filho
de Alberto, né, um viúvo que sonhara em ter um filho. Aliás, ele tinha perdido, né, o casal havia perdido um filho que nem chegou a nascer. E o seu desejo de ser pai foi realizado a partir, né, da chegada de Camilo ao mundo, que o criou como se fosse o seu avô. E mais tarde, o Camilo foi o filho sonhado também por Crisóstomo. A história de Crisóstomo é uma história que nos transforma. Primeiro pelo seu desejo ávido de amar e pela forma como ele amava as pessoas. Segundo, pela sua relação com a natureza. Uma relação com a natureza dádiva. Aquilo que lhe faltava na natureza humana, né, das pessoas com quem convivia e na ausência, aliás, das pessoas. Outra personagem marcante é a personagem de Isaura, uma moça que foi enganada, né, pelo falso amor, que, por ser rejeitada, né, definhava cada vez mais e se sentia cada vez mais um lixo, uma pessoa desvalorizada, estigmatizada pelo olhar crítico dos outros, que foi submetida a um machismo duro e que se apagou, né, e que se entregou ao sofrimento. Isaura, porém, teve a sorte de cruzar com Crisóstomo, uma pessoa que a amou, né, um amor legítimo, e a amou em suas condições deploráveis, porque quando ele a encontrou, né, ela tinha toda a sua beleza apagada, mas isso não impediu o amor de Crisóstomo, porque o amor dele era um amor solidário, além de um amor conjugal. Então ele amava as pessoas no seu sofrimento. Ele estava sempre prestes a completar alguém, para que também pudesse se completar. E Isaura, embora tenha passado por tanto sofrimento, por tantas desilusões, desenvolveu uma compaixão muito grande por Antonino, outra personagem que sofreu a dor de ser rejeitado, né, pela sua natureza, pela sua sensibilidade, sofreu, né, a crueldade da homofobia, por pessoas que o animalizavam, sofreu zoomorfismo devido à sua orientação sexual, a quem as pessoas chamavam de maricas e que o comparava com uma aberração. E ele foi acolhido por Isaura, que embora não tivesse em si muita motivação, desenvolveu, sim, o amor solidário por ele e a compaixão. E, de certa forma, foi Isaura que o salvou. Eu tenho também uma forte impressão da história de Rosinha. Rosinha, que trabalhava para a mãe de Antonino, a Matilde, ela, de repente, se viu na iminência de casar com alguém que a implorou a sua companhia, porque já não podia viver só, precisava de sua ajuda. E Rosinha mas não para ajudar, mas foi pela ambição de herdar
o que o futuro marido tinha a lhe deixar. E por isso desejou de forma tão natural a morte do homem, que ela mesma acabou no final trágico. E mesmo tendo morrido, ainda salvou a vida da antiga patroa, Matilde, que se apropriou da filha porque queria aquele desafio de saber criar alguém, já que Antonino, para ela e para a sociedade, não foi fruto de uma boa criação. Olha, tantas histórias, tantos momentos, tantos pensamentos, ideias nós temos de interessante, né? Tanta lição esse livro nos traz. E traz também, né, nossos pensamentos, nossas ideias, né, nossos valores. A gente se encontra, né, com o que ele diz. E eu me encontrei justamente no pensamento de mãe, quando ele fala que a nossa... Eu desafio a passar por essas histórias e não se transformar. Não se transformar com a história do homem que era só a metade, mas que amava por grandeza, que amou o filho de 15 homens, o seu filho adotivo, a quem amou como filho de verdade, amou a mulher que diminuía, tão escorraçada pelos olhares, pelo julgamento dos outros, que se afeiçoou com o filho da Matilde, também tão sofrido, tão amargurado, por ter sido vítima da homofobia. Duvido você conhecer a família de Crisóstomo, o modo como ela se formou, e não se transformar, e não se sensibilizar. Essa é a história, né, de Vítor Hugo Mãe. Uma história que eu recomendo a todos, sobretudo aqueles que querem confrontar as mazelas da alma, da mente, do coração, que muito resistem à ética e à decência.